Olá, meu nome é Thaís e hoje a gente vai abordar um assunto que é sobre a Era Vargas. A gente vai falar especialmente sobre a ascensão do poder de Getúlio Vargas e o período do governo provisório. É interessante destacar que antes de Getúlio Vargas chegar ao poder, estava acontecendo um processo o que se via dentro do processo político brasileiro era a República Velha. E a forma como os presidentes chegavam ao poder, por conta principalmente do controle de votos que eles possuíam, era a República Café com Leite, em que São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder, sempre que havia uma eleição, eles se apoiavam. Só que foi justamente nesse período, 1929, que o Washington Luiz, o último presidente da República Velha, não quis apoiar, era um presidente eleito apoiado e eleito paulista, e os paulistas deveriam apoiar então o próximo candidato que fosse mineiro. E não foi o que aconteceu. Por conta disso, começou a se organizar uma campanha para sugerir um novo nome. E o nome que foi sugerido foi justamente Getúlio Vargas. Porém, Getúlio Vargas não ganha as eleições, o que já era esperado, já que realmente havia um voto de cabresto, um controle de voto nesse período. O voto, é importante lembrar que ele era aberto, ele era controlado, as pessoas sabiam em quem as outras votavam. Então, dessa forma, já era esperado Getúlio Vargas não chegar ao poder. Porém, é importante destacar que, apesar dele não chegar ao poder, ele vai juntando forças com o apoio de vários estados, para além do de Minas Gerais, e ele tem um apoio que vai ser muito importante para a ascensão dele ao poder, que é o apoio do Exército, é o apoio militar. Muitas eram as questões que eram queridas ou desejadas, questionadas dentro do governo paulista, e todo esse confronto realmente acaba desenvolvendo a chegada, ele acaba chegando ao poder, ele acaba realmente ascendendo ao poder, e o seu primeiro momento no poder é chamado de governo provisório. Esse governo provisório, ele é marcado por algumas características bem fortes. A primeira, e talvez que mais influencia a rejeição dos paulistas ao governo de Getúlio Vargas, foi porque, primeiro, ele nomeou um interventor ao governo de São Paulo que não era paulista. Então isso realmente causou uma grande contestação a essa indicação, e também por questões econômicas, já que por conta da quebra da Bolsa de Valores em 29, o mercado não estava mais aberto, o mercado internacional não estava mais aberto e consumindo café brasileiro. Então isso descontentou muitos paulistas, principalmente os grandes cafeicultores, causando uma grande crise, uma insatisfação dentro da oligarquia paulista. A gente pode destacar uns motivos principais, como, por exemplo, a suspensão da Constituição de 1891, que realmente foi o mote para o que veio a ser, o que ficou conhecido como Revolta Constitucionalista de 32, o fechamento do Congresso, ou seja, Getúlio Vargas queria concentrar o poder em si. Ele realmente foi fechando, anulando todos os aspectos que deixavam seu poder mais democrático. Ele centralizou o poder em si. E, para finalizar, como eu já havia falado anteriormente, a nomeação de um interventor não paulista no governo do estado de São Paulo. Então, todos esses motivos, todos esses pontos, vai culminar realmente com a Revolta Constitucionalista de 32, existe um conflito entre os historiadores de como nomear essa movimentação. Eu estou usando aqui a palavra revolta porque realmente foi um conflito que se mostrou, um movimento que se mostrou insatisfeito com algumas posturas do novo presidente. Primeiro que ele já entra com um golpe, a gente poderia chamar de golpe, já que foi uma intervenção militar, e segundo porque ele não dá credibilidade ou não escuta os desejos ou os anseios dos paulistas naquele momento. Então, realmente, acontece a Revolta Constitucionalista, é um conflito armado, a gente pode dizer que foi uma guerra civil proeminente que aconteceu naquele período no Brasil, em especial em São Paulo, e no final, apoiado pelos militares, temos a vitória de Getúlio. Mas, apesar da vitória ser de Getúlio, ele acaba cedendo a alguns desejos paulistas. Entre esses desejos é a chamada para uma Assembleia Constituinte,
onde ele realmente consegue agradar e se manter no poder, fazendo pela primeira vez algo que vai ficar caracterizado durante todo o seu governo, que é um governo populista, em que tenta agradar tanto um lado como o outro lado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!